A paz do Senhor, queridos irmãos, que Deus a todos abençoe. Queridos irmãos, eu quero já convidar você para abrir a sua Bíblia em João 3,17. Após a leitura, vamos agradecer a Deus pelo texto, pelo tema e pela mensagem, pelo ensino que o Senhor trará ao nosso coração. Vamos ler a palavra? João 3,17. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Oremos. Deus, obrigado por mais essa oportunidade. Obrigado pelo ensinamento que o Senhor trará para cada um de nós. Permanece conosco, nos ajudando, Senhor, no entendimento da Tua palavra. Todas estas bênçãos nós te pedimos para a glorificação do Teu nome. Assim nós oramos e também te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, vamos encerrar hoje a lição de número 3. O assunto que vamos tratar aqui, que é o último ponto da revista ou da lição, é aspectos da salvação. E dentro deste assunto nós temos aqui 3 pontos para entendermos o processo dos aspectos da salvação. O primeiro aspecto é a justificação. O segundo aspecto é a regeneração. O terceiro é a santificação. O que é, portanto, a justificação? Como se justificará o homem para com Deus? O homem morto em seus delitos e pecados, ele não tinha como se justificar diante de Deus. E ainda não tem como se justificar diante de Deus com seus próprios méritos, as suas próprias forças, as obras. Nada disso pode justificar o homem diante de Deus para que ele venha desfrutar das bênçãos que Deus tem para ele. Eu li o texto que fala de Jesus Cristo, que Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o ponto fundamental do coração de Deus, salvar a humanidade. Agora, pense comigo. No livro de Malaquias, profeta Malaquias, que é a transição para o Novo Testamento, houve um período chamado período de silêncio, período interbíblico. E aí dá para nós imaginarmos o porquê, ou uma das razões do silêncio de Deus. Ao observarmos o livro de Malaquias, percebemos, no capítulo 1, a partir do versículo 6, a decadência dos sacerdotes, personagens importantes para o povo de Israel, que eram muito respeitados pela sua posição. O sacerdote e o profeta, os sacerdotes e os profetas, eram pessoas de extrema responsabilidade para com Deus. O sumo sacerdote era aquele que recebia do povo e apresentava a Deus. Era a ponte que existia para chegar até Deus. O profeta era aquele que recebia de Deus e apresentava o povo, ou seja, Deus usava o profeta como uma ponte para ser o porta-voz para transmitir a mensagem ao povo. Voltemos ao sacerdote. Os sacerdotes recebiam todo o preparativo para o culto, para os sacrifícios apresentados a Deus. O sumo sacerdote entrava no Santíssimo Lugar para fazer essa apresentação das falhas, dos erros do povo de Israel, e ele mesmo tinha que ter uma vida totalmente de extrema reverência, de respeito a Deus na sua forma de falar, no seu comportamento, no seu culto ao Senhor. Mas quando você observa
no livro do profeta Malaquias, a decadência que estava, não tinha então como Deus receber ou usar aqueles sumos sacerdotes ou tê-los como a ponte do povo para chegar a Deus pelos pecados que eles cometiam. Estavam vivendo uma vida desregrada, fazendo sacrifícios com animais impuros e outras coisas que eles faziam que estavam, de certa forma, aborrecendo a Deus. Como então o homem ia se justificar se no Antigo Testamento era desta forma? Então, no Novo Testamento, Deus envia Jesus. E Jesus agora é este elo para nós chegarmos a Deus. Tudo tem que passar por Jesus, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. E nele há a perfeição. Por quê? Porque Jesus foi obediente até morte, morte de cruz. Mas Ele não abriu a boca desistindo. Pelo contrário, Ele foi até o final da sua caminhada, amando a todos, amando até mesmo aqueles que lhe ofenderam, aqueles que o feriram, aqueles que desejaram a sua morte. Ele foi fiel. Então, em Jesus, nós temos a pessoa certa que justificou os nossos pecados. Deus, Ele apresentou Jesus como sacrifício em nosso favor para nos resgatar das garras do inimigo da igreja, de Deus e da família, das garras do pecado. Glória ao santo nome de Jesus. O que o homem não pôde fazer, Deus o fez por ele. A justiça de Cristo, o justo, é concedida ao ser humano mediante a graça divina. Vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 17 e 19. A Bíblia diz: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Então observe esses detalhes que são preciosos na voz do apóstolo Paulo, que se envolveu com Jesus e começou a conhecer a doutrina que Jesus trouxe, o papel importante de Jesus Cristo neste ato da salvação. Versículo 19, Paulo diz: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. No caso, a obediência de Jesus, que foi obediente à morte de cruz, né? Foi obediente até o final, a morte de cruz. O outro processo, ou parte do processo da salvação, o outro aspecto, é a regeneração, que trata de uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus, servia ao inimigo da igreja, ao inimigo da família, ao inimigo de Deus. Agora o homem justificado, ele serve somente ao único Deus verdadeiro. Além de servir, a Bíblia nos diz que Deus deu o direito de se tornar filho de Deus, por causa dessa mudança através de Cristo. Um novo tempo, uma nova era, uma nova vida para aqueles que desejaram entregar totalmente o seu ser ao controle do Salvador, do Senhor, chamado Jesus Cristo. Paulo escreve nos Coríntios, capítulo 5, na sua segunda carta, 5,17, ele disse: e assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que
tudo se fez novo, um novo tempo, a era da igreja, a era da igreja vivendo a doutrina apresentada por Cristo. Glória ao santo nome de Jesus. Esse é o processo que intitula-se regeneração. Depois nós temos o terceiro processo, que é a santificação. Santificação. O que é a santificação? Uma vez restaurado a comunhão com Deus, o homem abandona as práticas pecaminosas do passado e separa-se, santifica-se para o serviço do Senhor. A santificação é um ato do Espírito Santo no interior do crente que se reflete nos seus atos exteriores. Como eu já disse, o que Paulo falou aos irmãos da cidade de Corinto, segunda carta 5,17, e assim, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O próprio Paulo serviu como exemplo para eles e para nós também, dessa mudança. Nessa mudança, a pessoa vive exclusivamente para servir ao Senhor. A sua vida é voltada na doutrina apresentada pela palavra de Deus. Veja que Paulo diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Louvado seja o nome do Senhor. A vida do apóstolo Paulo, ele definindo para os irmãos que estavam na cidade de Gálatas. E Paulo vai até mais profundo dentro dessa mudança, desse processo da regeneração, e ele diz, e da santificação, ele diz que é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. O justo que foi justificado por Deus através de Cristo viverá da fé. Agora, a fé não está voltada na questão dos rudimentos da lei, nos sacrifícios apresentados pelos nossos irmãos no Antigo Testamento. Não. Agora, o Deus, o Pai, foi que apresentou Jesus por nós. E agora devemos servir ao Senhor de todo o coração. Pela infinita bondade, o próprio Cristo resolveu estar conosco para nos ajudar nessa caminhada, para nós termos entendimento que Ele foi que se ofereceu por nós e continua conosco para nos ajudar nesta nossa caminhada rumo a Canaã celestial. Então este é o processo da santificação. O primeiro processo, justificação. O segundo, regeneração. O terceiro, santificação, em que a pessoa separa-se para servir a Deus exclusivamente. Paulo também diz em Efésios capítulo 2, versículo 19, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e da família de Deus. As mesmas palavras de Paulo para os nossos irmãos lá na cidade de Éfeso é a mesma que serve para nós. Nós somos co-cidadãos dos santos e da família de Deus. Mas, para o encerramento, há um processo que podemos também incluir como processo da salvação, que é o processo da glorificação. E a Bíblia nos apresenta alguns textos bíblicos que eu quero aqui ler para você, citar para você compreender como é maravilhoso esse processo que faz parte da salvação também. Você e eu fomos justificados, regenerados, estamos sendo santificados. O que santifica é a palavra. E essa santificação nos padroniza em quê? Para a terra? Não. Para um lugar santo. Um lugar
que Jesus Cristo prometeu para nós. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 13. Então esse processo da santificação é uma padronização que começa aqui na terra mediante a palavra. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, João 17, 17. Tudo isto para algo maior, grandioso. Esse processo eu quero apresentar alguns textos. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, Paulo diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Observe, glorificou. Romanos 8,18. Porque para mim, disse Paulo, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo mais ou menos o seguinte: meus irmãos, toda tribulação, luta, dificuldade não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,21 diz: na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Processo da glorificação. Então veja os passos. Eu fui justificado e você também. A regeneração é o processo de adaptação para essa nova vida. A santificação é a padronização para sermos parecidos com Cristo. Parecidos com Cristo. Pedro diz: sede santos em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está: sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. 1 de Pedro, se não me falha a memória, capítulo 1, versículo 15 e 16. Então, é uma padronização, porque Ele é santo. O lugar para onde nós vamos, o Deus é santo. Para o lugar para onde nós vamos, o Salvador é santo. Para o lugar para onde nós vamos, o Espírito é santo. Aí Paulo escreve aos irmãos, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, aleluia, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Glória ao nome de Jesus. Então, meus irmãos, vai ocorrer no momento que nós não sabemos quando é, mas sabemos que vai acontecer, em que Jesus vem buscar a sua igreja. E esse momento é o momento que podemos dizer da glorificação da igreja, em que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos arrebatados. O nosso corpo será transformado no abrir e piscar de olhos, e nós nos encontraremos nos ares com o Senhor. Aleluia! E viveremos para sempre com o Senhor. Haverá alguns momentos aonde passaremos pelo tribunal de Cristo, assuntos que nós vamos estudar lá na frente, mas para esse estudo é importante nós sabermos, meus irmãos, que devemos passar
por esse processo da santificação. E passar pelo processo da santificação é estudar a palavra, é deixar que a palavra venha nos moldar. Jesus disse, santifica-os, é a verdade. Por isso que é interessante para todo discípulo de Cristo aprender, se envolver com a palavra, porque a palavra ela vai nos santificando, nos padronizando para a glória e louvor do nome de Jesus e para esse momento em que a igreja, a noiva do Cordeiro, está esperando para esse grande encontro. Meus irmãos, que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e que você, meu irmão, possa mergulhar mais e mais no estudo deste ponto muito importante sobre aspectos da salvação e guardar no seu coração que o Senhor nos justificou. A regeneração é a adaptação dessa nova vida. A santificação é o processo que nos faz, como Filho de Deus, sermos padronizados para um dia estarmos com o nosso Pai Celestial, com Jesus, nosso Senhor, e desfrutando da paz eterna com aquele que é o Príncipe da Paz, Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que possamos tomar posse desta palavra. Amados, antes do encerramento, eu quero pedir aos meus irmãos, humildemente, que aproveite esse material. É simples, é bem objetivo, mas lá para frente nós vamos usar uma linguagem mais acadêmica, porque quanto mais os meus irmãos vão aprendendo, claro que nós precisamos trazer alimentos mais fortes, mais sólidos, né, para os meus irmãos. Apenas agora é aquele leite, né, para os meus irmãos ir digerindo com mais facilidade, aprendendo bem progressivamente. Amém? E aí eu quero que você divulgue, coloque em grupos para que possam também tomar posse e ensinar outras pessoas. E assim nós vamos levando a palavra de Deus, pregando, utilizando as redes sociais para levar a mensagem no mundo inteiro. Amém? Oremos encerrando. Pai bendito, no nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade e continuar pedindo a tua bênção em favor de todos. E também peço a meu favor, Senhor, me ajuda, me ensina, me educa e me faz instrumento segundo a tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Até o nosso próximo encontro. Fazer